Meus irmãos, o nosso culto de hoje, os irmãos vão ver que ele está com um formato um pouquinho diferente. Os cânticos do conjunto Expressão de Louvor vão ser depois da pregação. E a pregação também hoje, nós estamos aí fechando as programações comemorativas aos 500 anos da Reforma Protestante. Eu sei que já foi falado bastante sobre reforma, mas, irmãos, falar sobre reforma é falar sobre o coração do Evangelho, é falar sobre a centralidade do Evangelho do Senhor Jesus. Então, hoje, nós vamos trazer aos irmãos, inclusive, uma mensagem em um formato um pouco diferente, que nós usamos em algumas palestras, mas para fortalecer as convicções nestes princípios que foram básicos a respeito da Reforma Protestante. Antes, porém, nós vamos orar ao Senhor, colocando diante de Deus as nossas vidas, nossos irmãos enfermos, enlutados, a obra missionária, enfim, um momento intercessório. Nós cantamos há pouco, nós cremos no Senhor que vela por nós, que conhece as nossas dores, mas que olha para nós também com compaixão, com misericórdia, que ergue do pó o desvalido, que nos segura pela mão e que sustenta a nossa vida. Nesse momento de oração, eu quero dar a oportunidade, se você tem algum motivo específico de oração e gostaria de se colocar diante de Deus em oração, você pode vir à frente. Nós estaremos orando ao Senhor e buscando graça em o nome de Jesus sobre a vida de cada um de nós. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, preservador de toda a vida e nosso Salvador, ofertamos a Ti este culto, pois só o Senhor é digno de honra, louvor e glória. Mas apresentamo-nos a Ti também para buscar a Tua bênção, a Tua direção, os Teus cuidados sobre a vida do Teu povo. Somos ovelhas que necessitam de alimento, de proteção, de direção, e tudo nós buscamos em Ti, Senhor, que o Senhor nos abençoe. Abençoe, Senhor, os irmãos que estão enfermos. Venha, Senhor, trazer o restabelecimento a estes irmãos. Venha, Senhor, trazer consolo aos seus corações. Venha, Senhor, trazer o fortalecimento espiritual aos teus servos, o direcionamento que eles precisam, a proteção do Senhor. Pai, pedimos pelos que se acham em luto, que o Senhor console estes corações que sofrem nestes momentos. Pedimos pelas famílias, dá a Tua orientação e a Tua proteção, Senhor, para que reine em nossos lares a paz do Senhor, e que cada coração possa se inclinar diante de Ti em humildade, em súplica, confessando o Teu senhorio e submetendo-se a Ti. Enfim, Pai, colocamos diante do Senhor as petições do Teu povo nesta noite, pedindo em o nome de Jesus que o Senhor abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, aqueles que têm ouvido a Tua palavra, os testemunhos que têm sido realizados em Teu nome, que tudo seja dirigido pelo Senhor e que o Teu reino se estenda sobre a terra.
Abençoe-nos no culto nesta noite, Senhor. Prepare os nossos corações. Fala, Senhor, a cada um de nós, pois oramos e suplicamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos. Se nós perguntássemos qual ou quais foram os versículos chaves da Reforma Protestante, eu creio que os irmãos não teriam maiores dificuldades em dizer: pastor, Romanos capítulo 1, versículos 16, 17, foram os versículos que geraram despertamento, direcionamento nos vários passos referentes à reforma. Abramos a palavra. Livro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Meus irmãos, falar a respeito de reforma protestante é falar de um assunto que tem um certo, é um pouco conhecido nas igrejas históricas, mas é falar de um assunto que é pouquíssimo conhecido em nosso país. O nosso país não conhece o que é reforma protestante. E às vezes, dentro das próprias igrejas, há um conhecimento mínimo, muito reduzido, a respeito do que é reforma protestante. Por que isso? Eu diria que há 4 razões principais pelas quais este assunto não é devidamente conhecido. Em primeiro lugar, a questão cronológica. Há quanto tempo se deu a reforma? Nós estamos comemorando os 500 anos de reforma, portanto, nós estamos tratando de um assunto que aconteceu há 500 anos. Segundo, a questão da colonização do Brasil. Vale lembrar que o Brasil foi colonizado por um país que não aderiu à reforma protestante. Portanto, nós não recebemos influências da reforma por ocasião da colonização do Brasil. Então, o Brasil se desenvolveu sem a influência da reforma. Diferente de outros países, como os Estados Unidos, colonizados por país protestante, já recebeu as influências protestantes desde o princípio. Então, o Brasil não recebeu estas influências. Terceiro lugar, as igrejas que têm tido uma visibilidade maior nos nossos dias são igrejas do ramo neopentecostal, que estão mais na mídia, e estas igrejas não expressam os princípios da reforma. Então, a população, de maneira geral, avalia o que é a igreja protestante e evangélica com base nestas igrejas que têm uma visibilidade maior. Só que estas igrejas não expressam os princípios da reforma protestante. E em quarto lugar, o ensino que é ministrado nas escolas, nas universidades, a respeito da reforma. É um ensino enviesado, que não se fundamenta em autores originais. Ou vocês acham que estes professores das escolas, das universidades, eles estudam Lutero, estudam Calvino e buscam
nestes autores originais o pensamento deles. Não, eles já trazem um pensamento já comprometido, distorcido. Então, de forma geral, o ensino ministrado nas escolas e nas universidades é um ensino distorcido com referência à reforma protestante. Quando nós falamos em reforma protestante, talvez o que vem à mente de forma assim inicial é que se trata de um assunto referente apenas à religião, ou seja, que influenciou apenas no campo religioso teológico. E, meus irmãos, este é um erro, um grave erro. Pelo seguinte, a reforma protestante foi, antes de mais nada, uma reforma religiosa, sim, porque tratou das doutrinas bíblicas. Foi uma restauração espiritual. Só que a verdadeira fé não pode ser separada das outras áreas da vida. A reforma protestante influenciou todas as demais áreas do viver humano. Portanto, falar sobre reforma protestante é falar sobre um assunto que levou a mudanças mundiais, que influenciou a maneira do mundo pensar, do mundo ver diversas coisas. Propomos nessa noite expor este assunto dentro de 3 aspectos. Primeiro, nós veremos alguns aspectos históricos da reforma. Segundo, alguns aspectos doutrinários, bíblicos da reforma. E terceiro, nós veremos alguns legados que a reforma deixou para o mundo e que estão presentes no mundo de hoje graças à reforma. Primeiramente, aspectos históricos da reforma. Meus irmãos, a partir do 4º século da era cristã, quando o imperador Constantino assumiu o seu posto, começou a haver um declínio grande na vida espiritual da igreja. Constantino foi aquele imperador habilidoso, aquele político habilidoso. Pelo seguinte, até Constantino havia uma perseguição aos cristãos, muitos cristãos eram mortos. Mas Constantino percebeu que o cristianismo havia crescido muito. Então não seria sábio para um político perseguir, seria sábio para um político acolher. E Constantino acolheu a igreja. Agora os irmãos vejam a mudança que aconteceu. Se antes os cristãos eram presos, eram mortos, agora Constantino se levanta para defender os cristãos, inclusive construindo templos para os cristãos, pagando despesas de concílios para os líderes cristãos participarem. Então houve uma mudança enorme. Só que isso custou um preço muito caro para a igreja. Tornar-se cristão significou tornar-se parte da igreja e da religião da moda. Muitas pessoas plenamente pagãs, sem nenhum princípio de formação cristã, aderiram à igreja, eram batizadas. Houve o período da cristianização, em que nações se declaravam cristãs, faziam parte da igreja, mas que não tinham uma experiência verdadeira com o evangelho. Isso acarretou vários problemas para a igreja, sem falar no declínio moral e espiritual do clero. E essa situação cresceu tanto que muita gente já estava entristecida dentro da igreja e sedenta e orando a Deus por uma reforma na igreja. Foi quando levantaram-se os pré-reformadores. Estes pré-reformadores queriam um retorno à Bíblia, queria ver a igreja de volta aos braços de Jesus e aos princípios da fé.
Poderíamos citar dentre eles John Wycliffe, John Hus, Savonarola, os valdenses, que foi um grupo evangélico antes da Reforma. Mas, irmãos, eles foram duramente perseguidos pela Inquisição. John Hus teve o seu salvo-conduto violado e foi condenado à morte. John Wycliffe, embora tenha morrido de morte natural, a Inquisição o condenou, e os seus ossos foram arrancados e queimados como condenação de um herege. Mas chegou dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, já inquieto diante da situação vivida pela igreja e tendo sede pelo Deus da graça, por nosso Senhor Jesus, afixou na porta da catedral de Wittenberg as 95 teses. Naquele ato, Martinho Lutero, em absoluto, ele não estava pensando em um cisma, em uma separação. Não, era uma proposta para que a igreja discutisse e pudesse se aderir a uma reforma. A igreja precisava de reforma. Mas a reforma se iniciou com Lutero em Wittenberg, se estendeu para vários outros países além da Alemanha, chegou a Zurique com Zwinglio, a Genebra com João Calvino, chegou à Escócia e vários outros países. Escócia com John Knox. Chegou a vários outros países. Chegou aos Estados Unidos por meio da colonização. E como chegou ao Brasil? Já na colonização do Brasil, é claro que vieram alguns protestantes para o Brasil, se estabeleceram no Brasil. Mas esses protestantes que vieram não tiveram maior influência no campo da evangelização no Brasil. Mas a igreja protestante já estava ali desde a colonização. No dia 10 de março de 1557, veja lá, bem no período da colonização do Brasil, foi celebrado o primeiro culto protestante no Brasil. Um homem chamado Villegagnon, que ganhara uma área no Rio de Janeiro, a Baía da Guanabara. O seu sonho era fundar a França Antártida no Brasil, implantar a religião reformada naquela região. Ele escreveu uma carta à igreja de Genebra, onde Calvino pastoreava, pedindo o envio de missionários ao Brasil. Prontamente foi atendido. Vieram 14 protestantes de Genebra, celebraram este culto com a Santa Ceia, dia 10 de março de 1557. Entretanto, algumas mudanças de caráter político levaram Villegagnon a perseguir ferozmente estes protestantes. Alguns mortos, outros conseguiram fugir. Um pouco mais tarde, houve a presença da igreja reformada holandesa no nordeste do Brasil. A presença dos holandeses no Brasil, comandados por Maurício de Nassau, que também na escola nós aprendemos foi uma invasão que fez mal ao Brasil. Mas, irmãos, se os irmãos estudarem, vão ver, eles introduziram no nordeste do Brasil educação, criaram escolas em todos os lugares,
cuidaram da saúde, levaram índios para a Holanda para estudar. Depois da retirada dos holandeses, o padre Antônio Vieira disse: quando se via os índios bem vestidos com os seus livros nas mãos, ninguém dizia que estávamos no Nordeste brasileiro, diria que estávamos em qualquer país da Europa. O princípio reformado da educação foi implantado no Nordeste, mas por pouco tempo. Efetivamente, a Igreja Reformada chegou no Brasil a partir do século XVIII, século XIX. 1859, a data que a Igreja Presbiteriana do Brasil se estabelece aqui, através de um trabalho missionário de Asbel Green Simon, e se estendeu chegando a Uberaba em 1933. Aspectos históricos da reforma. Não podemos nos deter muito aqui, porque precisamos pular para o outro ponto. Qual outro ponto? Aspectos teológicos, bíblicos, doutrinários da reforma. Meus irmãos, os reformadores se preocuparam essencialmente com o relacionamento com Deus. Como podemos nós termos um relacionamento correto com Deus? E eles chegam à conclusão, estabelecendo 5 solas, que são aqueles pontos ou fundamentos principais da reforma. Daí, alguém diz: agora não vamos falar sobre Lutero, sobre Calvino, sobre reforma, vamos falar sobre Jesus. Gente, mas é uma santa ignorância, porque quando nós falamos de reforma, nós estamos falando dos princípios do Evangelho, porque os reformadores nada mais fizeram do que retornar aos pilares do Evangelho estabelecidos na palavra de Deus. E os 5 fundamentos da reforma são: primeiro, só as Escrituras. Só as Escrituras. No seguinte, irmãos, as Escrituras são a palavra de Deus, a regra a determinar o nosso proceder em fé. Ou seja, como nós podemos nos relacionar com Deus? É a Escritura que vai dizer. O que é certo e errado, a Escritura vai dizer. Como devemos cultuar a Deus? A Escritura vai dizer. Como a família deve viver, o relacionamento conjugal, a Escritura vai dizer. Qual o relacionamento político? A Escritura vai dizer. Meus irmãos, naqueles dias precedentes à reforma, havia o seguinte princípio: palavra de Deus são as decisões conciliares, o Papa quando fala ex cátedra e a Bíblia. O Papa falar ex cátedra significa quando ele trata de assuntos morais doutrinários. Então, a ideia da igreja na época é que a palavra de Deus, o que determina a fé, provém destas 3 fontes. Os reformadores observaram historicamente os concílios erram. As autoridades eclesiásticas, historicamente, estão suscetíveis ao erro também. Mas as Escrituras permanecem as mesmas em todo o tempo. E a conclusão dos reformadores: as Escrituras é a palavra de Deus, portanto, nós devemos recorrer à palavra, ensinar a palavra, viver a palavra. E em Provérbios, nós lemos: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, versículo 6. Então, a grande defesa dos reformadores é: a Bíblia precisa estar na mão de todas as pessoas.
E as pessoas precisam ler a Bíblia. E meus irmãos, graças a este princípio, pela misericórdia de Deus eu estou aqui. Porque o meu avô recebeu um Novo Testamento lá no meio do cerrado. Leu este Novo Testamento. Deus falou o seu coração, salvou a sua vida. Só as Escrituras. Mas eu gostaria de ressaltar uma coisa aqui, irmãos. Existe uma diferença entre livre exame e livre interpretação da Bíblia. Livre exame, todas as pessoas examinam, todas as pessoas têm condições de aprender do Evangelho na Bíblia, mas a interpretação da Bíblia não é livre. Ou seja, você não pode tirar da Bíblia o que você acha que deve ser tirado. A Bíblia tem um ensino só, cada texto tem um ensino. A interpretação requer cuidado, requer zelo, requer pesquisa, requer estudo, dependência de Deus. Ensino. Por isso, tanto enfatizamos escola bíblica dominical, estudos bíblicos, ensinar a criança desde cedo. Meus irmãos, resumindo, só as Escrituras. Nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, em obediência à palavra, em cuidado no estudo da palavra. Não apenas dizermos que cremos na palavra, mas buscarmos a prática da palavra. Só as Escrituras. Mas um outro princípio da reforma foi só Cristo. Só Cristo. Um outro princípio da reforma foi só Cristo. No ano de 431, foi instituído o culto a Maria. 787, culto às imagens. 933, canonização dos santos. Maria foi tida como corredentora. O que significa corredentora? Ela opera a redenção do pecador junto com Jesus. Mas aí os reformadores voltam para as Escrituras e encontram: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Este princípio é coração do Evangelho, só Cristo. Sabe por quê, irmãos? Em função da expiação, porque foi o Senhor Jesus quem morreu na cruz para levar sobre si os nossos pecados, sendo o autor da salvação. Só Cristo poderia ser suficiente para morrer na cruz por nós. E só Ele morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Então continuamos afirmando, é só Cristo, como a Bíblia apresenta. Mas cuidado com algumas distorções dos nossos dias, quando se enfatiza tanto determinados líderes, pastores, bispos, apóstolos. Cuidado quando associa a bênção de Deus a questões financeiras. A manutenção da igreja é responsabilidade da membresia da igreja. Entretanto, irmãos, as bênçãos de Deus chegam à nossa vida não é em função de contribuição financeira. A bênção de Deus chega à nossa vida em função de Jesus, que adquiriu estas bênçãos na cruz para nós. Só as Escrituras, só Cristo, só a graça. A igreja na Idade Média afirmava que os sacramentos, os jejuns, as esmolas ajudam no processo de salvação do pecador. Então havia aquela pressa de batizar o recém-nascido, porque para ele ser salvo, ele dependia do sacramento.
Os reformadores, pela palavra, entenderam. Os sacramentos é uma necessidade porque é um sinal, é um selo. Entretanto, nós somos salvos é por causa da graça. É um favor de Deus, é amor de Deus, é misericórdia e é poder de Deus na nossa vida. E a palavra de Deus é clara e direta ao tratar deste assunto. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. De vez em quando a gente encontra, às vezes até dentro das igrejas evangélicas, alguém achando que não é digno e não é merecedor da graça de Deus. Alguém carregando nos ombros um fardo por pecados cometidos no passado. A nossa salvação procede da graça de Deus e não pelos nossos merecimentos. Portanto, honra e glória a Jesus, porque Ele nos perdoa sem merecermos. Sem merecermos, é graça e é misericórdia dEle. Só a fé, o quarto princípio dos reformadores. O que mais chamou a atenção de Martinho Lutero foi quando foi enviado um homem cujo nome era Tetzel, a Wittenberg, para vender indulgências. E era um homem espalhafatoso e ele dizia: tão logo a moeda caia no cofre, a alma saltará do purgatório e chegará ao céu. E dependendo do valor pago, poderia resgatar a alma da mãe, do pai que já morreu. E dependendo do valor pago, você poderia obter o perdão dos seus pecados passados, presentes e futuros. Meus queridos, há uma situação muito grave aqui. É porque este princípio exclui a obra de Jesus. Porque se é pelo valor pago, já não é por Jesus. Os reformadores se levantaram dizendo: não, é só pela fé. A fé é o instrumento mediante o qual nós nos apropriamos de Jesus, nós nos apropriamos do que Jesus fez por nós. E nós podemos nos colocar diante de Deus como pessoas justas aos olhos do Senhor. Sem dívida diante do Senhor, sem condenação. Pela fé nós recebemos o que Cristo fez por nós. Daí desenvolveu-se a grande doutrina da reforma, a justificação pela fé. Nós nos tornamos justos diante de Deus mediante a fé em Jesus. E não confunda a fé como o mundo de hoje tem confundido. As pessoas dizem que é fé, mas aí tomam objetos ungidos e diz que é fé. Crendices várias e dizem que é fé. Depositam a esperança delas em coisas, em pessoas, em objetos. A fé verdadeira é aquela que nos leva a apropriar de Jesus e da obra que o Filho de Deus fez por nós na cruz. Ressuscitou ao terceiro dia e nós recebemos pela graça e misericórdia de Deus o que Jesus fez por nós. Então os reformadores diziam: só as Escrituras, só Cristo, só a graça, só a fé. E por fim, só lhe deu glória, ou seja, glória somente a Deus. Eles estavam dizendo o seguinte: você, no culto, o culto é só para a glória de Deus. O culto é só para a glória de Deus. Tudo no culto é para a glória de Deus. Os cânticos, a pregação, a maneira como você se veste para vir ao culto, as conversas que você tem no culto, o instrumento que você toca, tudo para a glória do Senhor, de maneira que o Senhor encha todo o templo. Certamente, os reformadores ficariam indignados se eles vissem aquele negócio. Palmas para o coral, porque o coral cantou. Palmas para a orquestra, porque a orquestra tocou. Palmas para o fulano. E daqui a pouco, palmas porque o cachorro entrou na igreja. Meus queridos, o Senhor é o foco.
A glória é somente do Senhor. Ah, pastor, então nós podemos aplaudir o Senhor. Meus queridos, o Senhor é glorioso demais e nada que é feito para o homem deve ser feito para o Senhor. O Senhor merece algo acima, acima, acima e acima. No trabalho, na vida profissional, nos estudos, na vida familiar, toda glória ao Senhor em tudo que nós fazemos. Meus irmãos, isso mexe com a maneira das pessoas viverem, porque nós nos tornamos mais responsáveis por causa do Senhor. Antes de fazer coisas erradas, nós vamos questionar, mas eu estou glorificando a Deus assim? Eu vou chegar à conclusão, não. Na família, em tudo, nós queremos glorificar ao Senhor. Este deve ser o princípio. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Estes foram os princípios da doutrina dos reformadores. Mas eu não diria doutrina dos reformadores, doutrina redescoberta pelos reformadores, porque é o coração do evangelho do nosso Senhor Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus. Só Cristo deu a vida para nos salvar. Tudo é pela graça dele, pela fé nós recebemos e vivemos para a glória do Senhor. Que Deus nos ajude a assim nos posicionarmos em fé diante do Altíssimo, para a honra, louvor e glória do Senhor. Aspectos históricos da reforma, aspectos doutrinários e bíblicos da reforma, mas eu quero finalizar com os legados da reforma. Lembra que eu disse que a reforma, mais do que um movimento religioso, foi um movimento que gerou mudanças no mundo? E eu diria o seguinte, irmãos, há um legado sociocultural que a reforma deixou. A preocupação dos reformadores era traduzir a Bíblia na linguagem do povo, na língua do povo, para que eles pudessem ler a Bíblia. Mas visto que havia um alto índice de analfabetos, era necessário educar. Daí surgiu o princípio, uma escola ao lado de cada igreja. Meus irmãos, existem pensamentos, decisões que podem influenciar a nossa família, que podem influenciar uma igreja, que podem influenciar uma cidade e podem influenciar o mundo. E os reformadores partiram de um princípio que influenciou o mundo. Oferecer educação não apenas para as classes mais altas, mas oferecer educação para todos. Princípio inovador na época, e que foi um princípio propulsor de desenvolvimento de muitas nações. De muitas nações. Desenvolvimento acadêmico, científico e moral e ético de muitas nações. Nações que aderiram à reforma. E foi exatamente das igrejas reformadas que vieram as grandes universidades no mundo, como Oxford, Harvard, Princeton e várias outras. No ano de 1524, Martinho Lutero dirigiu aos conselhos de todas as cidades da Alemanha, chamando para que elas pudessem manter escolas cristãs. E ele diz o seguinte: em minha opinião, nenhum pecado exterior pesa tanto sobre o mundo perante Deus, e nenhum merece maior castigo do que justamente o pecado que cometemos contra as crianças, quando não as educamos. Para ensinar e educar bem as crianças, precisa-se de gente especializada. Meus irmãos, esse princípio dos reformadores, ele está ainda muito latente no nosso meio. Quando em nossas igrejas
preza-se tanto o ensino a crianças, adolescentes, jovens e adultos, o ensino cristão, é para que os mesmos aprendam a fé com discernimento espiritual, levando-os a decidirem pela fé, pelas convicções pessoais mediante o ensino recebido. Isto provém dos princípios da reforma. Provém dos princípios da reforma. Não é apenas ensinar uma reza para o povo, mas levar a convicções de fé. Nós precisamos ter convicções de fé. Um legado que nós poderíamos dizer legado civil, partiu de um conceito vocacional diferente da Idade Média, que supervalorizava a vocação eclesiástica. Os reformadores disseram não. Deus vocaciona pessoas para diversas áreas. E estas pessoas são livres para desenvolver a vocação que Deus lhe der. De forma que o professor pode ir para a sala de aula convicto de que Deus o colocou ali e o chamou para isso. O médico atende o paciente convicto que Deus lhe deu essa vocação e ele glorifica a Deus assim. Meus irmãos, esse princípio cooperou decisivamente para a liberdade de expressão. Cada pessoa tem a liberdade de se expressar através da sua profissão. Reverendo Augusto Nicodemos nos traz um dado interessante. Ele afirma que dos 54 cientistas da ciência moderna, dos 54, veja bem, dos 54, 52 eram protestantes e 2 agnósticos. E assim mesmo, destes 2 agnósticos, um ainda estava ali indeciso no meio do caminho. Não sabia se era cristão ou não. Meus irmãos, isso tudo decorre do princípio dos reformadores. Você glorifica a Deus na sua profissão. Portanto, houve um incentivo ao desenvolvimento científico e desenvolvimento das outras profissões. Isso sem falar na questão da separação da igreja e Estado, sem falar em princípios democráticos, todos incentivados a partir da reforma protestante. Poderíamos dizer também um legado econômico-social procedente da reforma. Dentro daquele princípio de glorificar a Deus, não importa a sua profissão, glorifica a Deus onde você está e seja o melhor profissional onde você está, porque Deus te colocou ali. Agora, alguns querem atribuir aos reformadores o capitalismo de nossos dias. A questão é a seguinte, irmãos. Os reformadores tinham o seguinte princípio: você faz o melhor para a glória de Deus. Você fazendo o melhor para a glória de Deus, naturalmente terá o fruto do seu trabalho. A palavra de Deus diz que digno é o trabalhador do seu salário. Você faz o melhor, você tem o reconhecimento, a sua nação se desenvolve. E como que o cristão vai usar os seus recursos? Ele vai usar os seus recursos com a prostituição, com a bebedice, com os jogos, como era tão de costume na época? Não! Ele vai usar os seus recursos de uma maneira digna para cuidar de sua família. E os reformadores tinham um princípio: ser generoso para ajudar o semelhante. E se você olhar os países de origem reformada, são os países mais generosos para ajudar o semelhante. Portanto, irmãos, a reforma protestante gerou mudanças no campo espiritual, sim, eclesiástico, sim, mas gerou mudanças no mundo que muitas pessoas desfrutam hoje sem entender a procedência, não sabe de onde vem, mas está desfrutando.
E eu quero resumir esta palavra. O Senhor Jesus está no centro da história, no centro das nossas vidas. É mediante o Senhor Jesus que o nosso relacionamento com o Pai é reconstruído. Só Jesus, só a graça, só a fé, para a glória de Deus somente. E quando nós somos reconstruídos em fé, na presença de Jesus, nós somos reconstruídos para viver bem em todas as áreas da nossa vida e nos relacionarmos com a família, com o trabalho, com os amigos, com a profissão, nos relacionarmos bem para a glória de Deus. Que Deus, nosso Pai, assim nos ajude, nos abençoe para a glória dele. Amém. Coral, vida e louvor.